Senhor, queridos, amém? Para a gente ganhar tempo, vamos ler, abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, tem um texto bem conhecido para a gente meditar hoje, e eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa ao nosso coração, amém? A minha versão diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pode tomar seu assento. Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão em casa, né, os que estão acompanhando a transmissão aí pela web. Quero um abraço para minha sogra, está lá em Sergipe, né? Laranjeiras, cidade de Laranjeiras. Minha cunhada, que provavelmente, se não está vendo, vai ver depois. E meu primo, que está em Praia Grande, no interior de São Paulo, né? Pastor Israel, provavelmente está trabalhando hoje, mas ele está acompanhando a transmissão também. Quero mandar a paz e agradecer a Deus por esse momento tão especial, onde nós podemos estar na casa do Senhor e ter o privilégio, ao mesmo tempo, a responsabilidade de compartilhar um texto, uma reflexão sobre a palavra de Deus. Amém? Queridos, deixa eu pegar aqui minha colinha. A colinha bem modesta, viu? Queridos, eu quero conversar hoje com vocês. Conversar não, porque vocês não vão falar, vocês só vão ouvir, né? Então eu quero meditar com vocês sobre... eu quero fazer uma pergunta e a gente vai desenvolver um raciocínio em cima dessa pergunta. E a pergunta é a seguinte: você está fazendo o possível ou o seu melhor? A pergunta é essa. E eu gostaria que você refletisse nessa pergunta, que você pensasse nessa pergunta, porque essa semana a gente estava conversando e num grupo de amigos, né, de pessoas, de irmãos, e alguém falou nessa roda de conversa, alguém falou sobre a questão de nós fazermos o nosso melhor. E eu questionei, porque às vezes a gente não consegue fazer o nosso melhor, né? Nem sempre a gente consegue fazer o nosso melhor, e às vezes aquilo que a gente faz de bom coração, a gente entende que aquilo não está tão bom quanto deveria. E aí o nosso senso crítico, ele nos incomoda com determinadas coisas. Mas o fato a verdade é que fazer o melhor depende muito do nosso esforço. E na realidade, obrigado, querido. Na realidade, fazer o nosso melhor implica em, muitas das vezes, nós sairmos da nossa área de conforto, né? Geralmente implica nessa questão. Porque dar o meu melhor implica esforço, implica trabalho, implica dedicação. E às vezes a gente tem dificuldade com essas coisas, porque tudo que nos tira do nosso campo de conforto, da nossa área de comodismo, isso geralmente gera um transtorno, e a gente tem dificuldade para lidar com essas coisas. Então, dentro dessa pergunta, você está fazendo o possível ou o seu melhor? A gente pode conjecturar várias coisas, mas quando a gente considera que esse melhor que a gente precisa fazer não é o melhor do mundo, mas é simplesmente o seu melhor conforme as suas forças, conforme aquilo que está ao seu alcance. Significa
fazer o que você precisa fazer com amor, com compromisso, com dedicação, mas também com esforço, com trabalho, com suor e até com dor, se for o caso. Isso é fazer o seu melhor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra muitas promessas da parte de Deus para a nossa vida. E isso é sempre muito reconfortante. Mas toda promessa que Deus coloca na sua palavra para nós, ela de alguma maneira teve um preço. Quem fez, fez com amor, com dedicação, com muito carinho, mas também muitas das vezes fez com suor, fez com dores. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, para a dedicação de Jesus no seu ministério, a gente enxerga em vários momentos, muito mais momentos de dor, de trabalho, de suor e de sangue, do que uma vida tranquila. Então, na nossa vida, a gente precisa colocar isso no grau de importância lá em cima, para que a gente não corra o risco de nos tornarmos uma pessoa, como é que eu vou dizer? A palavra é medíocre. A gente corre esse risco de nos tornarmos medíocres naquilo que estamos fazendo. E essa palavra, à primeira vista, ela parece muito ofensiva aos ouvidos de quem ouve. Ela parece muitas das vezes muito agressiva, mas uma pessoa medíocre, na realidade, é apenas uma pessoa que se satisfaz quando atinge a média de tudo aquilo que ela vai fazer. Essa é uma pessoa medíocre. É uma pessoa que, se a gente fosse falar em termos de... Quem tem filho aí sabe disso. Está ali o Leonardo, que tem meia dúzia de 3 ou 4. Né, Léo? 5? Rapaz, quase que eu acerto. Então, quem tem filho sabe disso. Quando o filho chega com as notas da escola, e ele chega, né? Está ali o meu filho. Ele chega muito feliz, dizendo: papai, tirei 5,5 em matemática. Tirei 5 em história, 5,5 em geografia. Tirei 4,5 em educação física, mas a professora me deu meio ponto por participação. E assim ele vai, feliz da vida. E aí a gente olha para o filho. E às vezes a gente até fica feliz, porque ele passou. Mas no meu tempo de criança, as pessoas diziam que quem passava de ano nessas condições, passou arrastando a barriga na lama. Passou por muito pouco. E significa que não aprendeu quase nada. E eu converso isso muito com os meus filhos. O maior já passou dessa fase, mas está ali o Lucas que está estudando, brigando, de vez em quando ele tira 4,5. E aí a gente incentiva, né, filho? Você tem que melhorar, porque tua nota está medíocre. Você precisa melhorar. E aí a gente conversa, e aí ele melhora, daqui a pouco piora de novo, daqui a pouco melhora mais um pouquinho. Mas hoje ele surpreendeu a gente. Ele chegou com a prova do CTL com uma nota 10. Falei: rapaz, você realmente me surpreendeu. E na vida não é diferente, queridos. Às vezes, a gente é medíocre nas coisas que são mais importantes na nossa vida. Às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes, né, na relação familiar. Hoje a gente estudou bastante na escola dominical. A gente está estudando esse trimestre sobre família. E hoje a gente estudou sobre os filhos de Davi. Quão terrível foi,
quanto prejuízo essa família tomou por causa da ausência, da negligência do pai. E na nossa vida não é diferente, queridos. A gente está aqui porque a gente tem esses desafios todos para vencer. E a gente precisa ter em mente que nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida, dar o nosso melhor. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. E se o nosso Deus, Ele tem o melhor para nós, a gente precisa se esforçar. A gente precisa suar a camisa para que a gente consiga exprimir o nosso melhor nessa nossa existência. A gente precisa exprimir o nosso melhor em tudo que a gente faz. Porque se a gente se conformar com as notas médias em tudo que a gente faz na vida, nós seremos crentes medíocres. Nós seremos servos medíocres, nós seremos pais medíocres, nós seremos filhos medíocres. E, querido, o medíocre, ele não agrada a Deus. Por quê? Porque o medíocre se conforma com qualquer coisa. O medíocre não está preocupado em fazer esforço. Ele quer simplesmente passar de ano. Ele quer simplesmente conseguir ali o seu diploma, o seu certificado, para dizer que ele tem o certificado na mão. O medíocre, ele não faz as coisas com o interesse devido, ele não faz com a dedicação devida, ele não aplica o esforço esperado para aquela tarefa da qual ele foi designado. Por quê? Porque ele está preocupado em terminar tudo aquilo ali e fugir daquela realidade. Então, para nós, se nós queremos o melhor de Deus, nós precisamos primeiro dar o nosso melhor. Aquilo que Deus ainda vai mandar para a nossa vida, aquilo que ainda vai acontecer na nossa vida, nós precisamos trazer isso para a realidade, fazendo o nosso melhor. Nós precisamos nos dedicar, é preciso haver esforço, é preciso haver suor, e sangue no bom sentido. A gente precisa dedicar tempo se a gente quiser ver Deus fazer de fato algo novo na nossa vida. Você está me entendendo? Amém? Porque se você não se esforçar para fazer o seu melhor, como eu já disse, é possível que você caia na mediocridade. E aí você não vai desfrutar do melhor de Deus. Por quê? Porque o medíocre é uma pessoa morna. Não é quente, nem frio. Ele não conseguiu chegar naquele patamar de satisfação total. Por quê? Porque ele não estava preocupado com isso. Ele queria simplesmente tirar a média. E considerando que Deus tem o melhor para nós, e a Bíblia nos prova isso por A mais B, se você procurar, você vai encontrar diversas promessas na Bíblia, onde Deus nos garante, onde Ele nos mostra com detalhe, por exemplo, aquilo que Deus pensa a nosso respeito e aquilo que Ele espera de nós, porque ao contrário do que muita gente pensa, Deus pensa em nós. E a prova disso está em Jeremias 9:11, onde ele diz o seguinte: olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Se Deus tem pensamentos a nosso respeito, significa que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, Deus está a par. A Bíblia diz que nada está oculto aos olhos do Senhor, que Ele nos contempla com olhos como chamas de fogo. Não é para você ter medo, é para você compreender tamanho é o poder de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Deus não quer que você viva em guerra, porque os planos dele para você incluem paz. Pensamentos de paz e não de mal.
para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? O que é que você tem planejado para o fim da sua vida? Para quando essa vida findar? O que é que você está planejando? O que é que você pensa? O que é que você espera de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias, para que a gente não caia no marasmo, né, da conformidade. Tem gente que está conformada com tudo. A vida está um fuzuê danado, uma bagunça tremenda, e a pessoa não está nem aí, ela não se move, ela não sai do lugar, ela não dá um passo à frente. Por quê? Porque ela está conformada. Qual é o fim que você espera? O que é que você tem plantado para colher na eternidade? O que é que nós temos plantado para colher na eternidade? A Bíblia diz: maldito seja o homem que espera em Deus só nessa vida. O apóstolo Paulo diz isso. E nós não podemos cair nessa armadilha, irmãos, de achar que tudo se resolve aqui, né? Não, queridos, a gente tem que plantar para colher na eternidade. E se a gente não ficar esperto, o inimigo vem e arranca a nossa semente, arranca as nossas mudinhas, e aí a gente fica sem nada. O nosso bom depósito está suscetível às ações do inimigo. Então a gente tem que ficar esperto para não cair nesse problema da mediocridade. E mediocridade, queridos, é também falta de capricho. Às vezes as pessoas não têm capricho na própria vida, não têm capricho nas coisas pequenas, sabe? Não tem capricho de, quando vai fazer qualquer que seja a tarefa, faz de qualquer maneira. Não está preocupado com o resultado. Por quê? Eu já ouvi essa frase, e eu já até disse, mas me arrependo. E me incomoda quando eu ouço atualmente: para quem é, tá bom. Essa frase, ela traz, queridos, essas duas palavras, ou três, para quem é, tá bom, elas trazem uma ideia tão medíocre que não se importa com o outro que vai receber aquilo. É para quem? É para fulano? Para quem é, tá bom. Isso é medíocre. Porque talvez naquela situação você poderia fazer melhor. Às vezes você não poderia nem fazer melhor que aquilo. Eu vou te ajudar agora. Às vezes você nem poderia fazer melhor que aquilo. Porque aos olhos de outras pessoas aquilo talvez não tivesse realmente bom. Mas se você, não podendo fazer melhor, aplicou o seu máximo naquilo ali, aí sim, tá bom. Falta muita coisa, mas você aplicou o seu máximo. Você quer ver um exemplo prático disso? Um exemplo prático. Quando eu era pequeno, eu morava no interior, numa cidade ribeirinha lá no norte de Minas. Não vou nem falar o nome, que você não vai saber onde é, então não adianta. Nessa cidade, a gente era muito humilde, e somos até hoje. Mas lá a gente era muito mais humilde no sentido de bens realmente. Então tinha pessoas que moravam em casas de pau a pique. Quem já ouviu essa expressão? Quase todos, né? Então, essas casas eram construídas de que maneira? O cara fazia uma base, colocava uma madeira aqui, outra aqui. Entre essas madeiras eles colocavam várias varas e depois ele ia enchendo essas varas com barro amassado. O chão dessas casas, logicamente, não tinha um porcelanato como esse aqui, não tinha uma cerâmica, as paredes não eram embolsadas, eram embarreadas. Mas eu tive a oportunidade de entrar nessas casas quando eu era pequeno. E eu me lembro de forma nítida que nessas casas o chão era de barro, as paredes eram de barro e geralmente eram em lugares afastados, mais afastados do centro. Mas você entrava nessas casas, você podia olhar os poucos utensílios que tinham, não tinha poeira, não tinha nada empoeirado,
Não. Tudo era limpo, brilhando. Canecas de alumínio em cima do pote, lá em casa tinha pote. Então os potes, eles ficavam num móvelzinho de madeira chamado guarda-pote, ficavam 2 ou 3 potes, né? Quando a casa era próspera tinha 3 potes. Quando era mais humilde igual a minha tinha 1 ou 2. Mas tinha casa que tinha até 4 potes, casa que tinha muita gente, e ali ficava a água para a família beber. Em cima daqueles potes tinham as tampas e ficava um caneco de alumínio grande, brilhante, reluzente, para tirar a água do pote, colocar nos copos que ficavam na parte superior, brilhando, tinindo. Você não via lixo no chão. Ah, mas é porque eu penso... Não, é porque é zelo. Isso se chama zelo. Essa é a pessoa que está preocupada realmente em fazer o melhor ali para quem? Para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Uma casa em que o chão é de terra, você não ter poeira acumulada nos móveis. Isso é de extremo zelo, queridos. Isso é de extremo cuidado. E aqui o que a gente está falando é exatamente disso. Nós não estamos falando de conceito material, financeiro. Não, a gente está falando do zelo com aquilo que você pode fazer, e isso é uma lei universal. A gente precisa aplicar em todas as áreas da nossa vida, se a gente de fato quiser fazer o melhor. Porque o melhor que a gente pode fazer para Deus é cuidar da gente e cuidar dos outros. É cuidar de você e cuidar da sua família. Se você pode fazer isso e não faz, você é negligente. Se você pode fazer o melhor e não faz, você está negligenciando. E quando a gente negligencia, a gente cai nessa palavrinha aqui, horrorosa, que eu já falei várias vezes. Ok? A gente se torna medíocre. Por quê? Porque a gente vai vivendo. Né? A gente vai empurrando com a barriga. Como o pastor disse hoje de manhã, né? A música lá daquele cara lá do pagodinho, ela diz, deixa a vida me levar. E o cara vai empurrando, vai vivendo de qualquer jeito. E tá bom, né? Para quem tá bom, e vamos que vamos. A gente vai seguindo a vida, né? Só que a gente está sendo medíocre. Nós não podemos ser medíocres, porque o nosso Deus tem o melhor para nós. E o melhor de Deus, queridos, ainda está por vir. Veja aqui o que diz o Salmo 23, né? De 1 a 6 diz o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Viu quantas promessas tem só nesse salmo? Viu quantas coisas o Senhor já fez e deixou escrito para nós? São promessas que a gente só vai viver, queridos, se a gente vencer. Só vai viver se a gente vencer esse marasmo que se estabelece muitas das vezes dentro da nossa casa, se estabelece muitas das vezes dentro da nossa família, se estabelece nos nossos relacionamentos, e a nossa vida se torna medíocre por falta da gente vigiar, por falta da gente se esforçar um pouco mais. A Bíblia diz que se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2. Isso significa que a gente precisa estar disposto a se esforçar, a ir um pouco mais adiante. Mas eu estou muito cansado, eu não estou aguentando. Mas você tem que ir, você precisa se esforçar. Se não tiver suor, se não tiver esforço, se não tiver luta, se não tiver renúncia, se não tiver sofrimento, você não vai estar vivendo aquilo que a Bíblia chama de: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Isso são as aflições
obstruções no caminho, querido. Isso são os espinhos, isso são as pedras que se a gente não vencer, se a gente não ultrapassar, a gente não chega do outro lado. Você precisa ter isso em mente. Tudo isso faz parte do processo. E nós não podemos, dentro desse processo da salvação, a gente não pode desmembrar aquilo que não nos agrada. Olha, eu vou tirar isso aqui, porque esse tipo de coisa aqui não é legal. Então eu vou... Jesus, tira isso do meu pacote. Não existe isso. Não existe. A gente não pode escolher aquilo que vai fazer. Você pode escolher o cônjuge. Você pode escolher o trabalho. Você pode escolher a namorada ou namorado. Mas o que está dentro do processo é o processo. E cada pessoa tem um processo semelhante ao do outro, com pequenas nuances de diferença. E isso é natural, mas você vai ter que passar. Não tem como aliviar a tua cruz, não tem como aliviar a tua carga, não tem como dar um jeitinho na sua vida para você sofrer menos que o outro. Outro dia o pastor estava falando aqui do exemplo de um amigo dele, que o amigo dele, tadinho, na sua ignorância, diz o seguinte: a minha cruz é de isopor e eu ainda coloquei rodinhas. Lê do engano. Ele não sabe quanta tolice tem nessa frase. Por quê? Porque é tolo, né? Infelizmente, ele é tolo. Ele ainda não enxergou realmente a vida como ela é, né? A vida no reino, que eu digo. Ele ainda não compreendeu as diretrizes do reino. Talvez ele só tenha enxergado um pedacinho dos direitos, mas ele esqueceu dos deveres. E o que vai fazer a gente realmente ter um encontro real com Deus são os deveres. Os deveres é que vão te fazer a pessoa que você precisa ser. Os deveres é que vão te fazer a pessoa que você precisa se tornar. São as nossas obrigações. Irmão, mas se eu não quiser, eu não faço. Amém, você pode não fazer, porque você é livre. Tem uma coisinha que a Bíblia ensina, que o Senhor nos deu, que se chama livre-arbítrio. É o livre direito de escolha. Você pode escolher, mas aquele que escolhe a não fazer, a não se submeter às diretrizes do reino de Deus, ele automaticamente é o que a gente chama de autoexclusão. Direitos são para quem cumpre os deveres. São as normativas do reino, né? Os normativos do reino de Deus. Você tem direitos e deveres. Você só vai alcançar os direitos se você cumprir os seus deveres. Ok? Até aqui tudo claro? Amém. Vamos adiante então. Nosso tempo está acabando. Então veja bem. O Senhor, Ele tem o melhor dele para nós. Mas cabe a nós buscarmos isso e tornarmos isso uma realidade na nossa vida. Cabe a você, cabe a mim, compreender a palavra de Deus e procurar praticá-la mesmo dentro das suas dificuldades. Irmão, eu tenho uma dificuldade tremenda para isso aqui. Ok, você tem dificuldade? Então vamos sentar e vamos conversar, vamos dialogar. Talvez eu não possa te ajudar, mas a gente arruma alguém que tenha um pouco mais de sabedoria e de conhecimento que possa te ajudar. O que a gente não pode fazer é dar aquela desculpa. Mas isso é muito complicado, melhor deixar isso para lá. Vamos viver na vida aqui de qualquer jeito. E aí, nisso, querido, o inimigo monta e quando você vê, você está numa distância que vai ser difícil para alguém te alcançar. Então aproveite, se você tem alguém perto de você que está disposto a te ensinar alguma coisa acerca do reino de Deus, colhe nessa pessoa. Porque esse, talvez, entre os poucos amigos ou muitos que você tenha,
seja um dos poucos que pode realmente te dar algo que vai fazer a diferença na sua vida, que é o conhecimento de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Veja que coisa gloriosa o apóstolo Paulo escreve para nós. Querido, você tem noção do que está escrito aqui? Olha, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você já pediu algo para Deus? Certamente sim. Você já pensou em algo que Deus poderia fazer na sua vida? É possível que você tenha vindo para a igreja hoje pensando nisso. Pois é, o texto que nós lemos agora diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em você. Querido, pare para raciocinar comigo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Segundo, ou seja, a razão pela qual Ele opera, ou com a qual Ele opera em você. Ele opera em mim. Então, por que eu peço tanto as coisas a Deus e muitas coisas não acontecem? Muitas das vezes não acontecem por falta de compreensão. Às vezes, o nosso raciocínio, ele bloqueia a ação de Deus porque a gente não compreendeu a palavra. Ah, irmão, mas Deus é soberano, você está falando besteira, Deus faz o que Ele quer. Espera lá, querido. Espera lá. Deus é soberano? Sim. Deus é um ser racional? Totalmente. Senão Ele não deixaria uma palavra escrita como está explicada, cheia de detalhes para nós. Porém, a soberania de Deus e o poder de Deus, Ele pode agir em nossa vida de acordo com o que a gente buscar literalmente. Você precisa compreender, ter fé, mas se você não entender a forma como Deus vai agir, não no sentido de ter uma revelação, olha, Deus me revelou, não é isso. É compreender, é saber para onde você está indo e saber o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim? Ele tem infinitamente mais do que eu posso pensar. Então, se você não pode mensurar aquilo que Deus tem para você, querido, basta você tomar posse, crer, exercitar a sua fé, esperar em Deus. Irmão, estou esperando em Deus há 30 anos e até agora Ele não fez nada. Querido, Deus é soberano. Você esqueceu que você lá atrás falou isso? A soberania de Deus está acima da minha vontade. Agora, Ele pode fazer? Pode. O que eu não posso fazer é pegar a minha fé e usar ela como uma tranca para limitar a Deus. Olha, Deus só pode fazer até aqui. Não. Deus, Ele vai operar em nós segundo, o seu poder e a sua vontade. Mas Ele pode literalmente fazer muito mais, segundo o poder que em nós opera. Isso vai acontecer em algum momento. A ação de Deus já aconteceu em vários momentos na história, mas ela acontece todos os dias na nossa vida. Toda vez que a gente exercita a fé, toda vez que a gente crê, toda vez que Deus realiza milagres. Irmão, mas eu não tenho visto Deus fazer nenhum milagre. Talvez você não tenha visto. Mas você já percebeu, irmãos? Quando você dorme, você tem noção do que está acontecendo ao seu redor? Literalmente, não. Então, respirar é um grande milagre. A minha esposa está rindo, porque ela disse que eu ronco. Então, respirar é um grande milagre. Dormir e acordar é um grande milagre. Você se alimentar, você já parou para observar
quão complexa é a atividade do nosso organismo, queridos. A gente se alimenta, a gente espelha, a gente transpira, a gente chora, a gente ri, a gente sente amor, a gente sente raiva, a gente sente ódio. A gente ouve. A gente sente tantas coisas tão complexas e você está preocupado com o milagre que Deus não te deu determinada coisa. Então, às vezes, o nosso olhar para Deus, ou para aquilo que Deus pode fazer, às vezes se torna algo tão mesquinho, tão pequeno, que eu, às vezes, tenho vergonha de pedir alguma coisa para Deus. Sinceramente. Irmão, mas você acorda às 5 da manhã e chega em casa às 8 horas da noite, cansado, estressado, bate nas pessoas no trem, apanha das pessoas no trem e chega em casa uma luta danada e às vezes reclama com a mulher, reclama com os filhos. Queridos, isso é parte do processo. É parte do processo. Essas coisas não podem te tirar do foco. É parte do processo. Não tem como você fugir delas. Mas é importante você entender isso aqui, que nós acabamos de ler. Guarde isso. Tenha isso em mente. Ok? Segundo o poder que nós opera, a esse seja a glória por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Então, queridos, esse texto ele contempla da antiguidade até aquilo que ainda não aconteceu. Da antiguidade até hoje. Porque o que vai acontecer amanhã está aqui dentro. Está contemplado dentro desse texto. Veja o que diz o profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Veja que palavra poderosa. E a gente às vezes não faz uso dessas palavras. Por quê? Porque a gente está preso nas coisas pequenas, nas coisas que não edificam, nas coisas que não trazem vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é vida, ela é sangue. Mas para a gente sentir isso de verdade, a gente só sente se a gente viver. É ter a consciência da palavra. Ter a consciência da palavra não é simplesmente ter o conhecimento, mas ter sensibilidade para de fato sentir nas tuas entranhas o que isso representa. O que de fato, qual é o sentido que isso realmente faz? Porque senão não serve. Queridos, eu conheço muitas pessoas que são teóricos de 30, 40 anos, e é uma teoria que às vezes é até muito bonita. Mas se você não sente na essência aquilo que você defende, a sua vida é vazia nesse sentido. Então você precisa sentir. Se a gente não sentir o que esse texto transmite, a gente precisa parar e rever o nosso conceito, o nosso aprendizado. Ok? Para a gente não cair nessas armadilhas que a gente falou.
de estar fazendo o que a gente precisa fazer de qualquer maneira. E Deus falou muito comigo no contexto dessa pergunta: você está fazendo o possível ou o seu melhor? O seu melhor não significa que você precisa de muitos recursos para fazer. Significa fazer o seu melhor, significa fazer com dedicação, fazer com zelo, fazer com cuidado, fazer com cautela, fazer com carinho, fazer com atenção. Isso significa fazer o seu melhor. Tem uma outra frase que eu tenho ouvido aqui, muito aqui na igreja, e eu gosto dessa frase: fazer missões com o que tem. Fazer missões com o que você tem. Fazer a obra com o que você tem. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente coloca desculpa na necessidade. A gente faz da necessidade um agente que vai bloquear aquilo que a gente teria que fazer. Então eu não vou ter que gerar tanto esforço porque eu estou esperando o recurso. E não é assim. Fazer com o que você tem, com o que você pode. Por quê? Porque Deus vai te honrar, porque não é a gente, queridos. Precisa entender que nós que pertencemos ao reino de Deus, a gente não pode jamais se dar o luxo de trabalhar com a lei do menor esforço. A lei do menor esforço é para o preguiçoso. A lei do menor esforço é para quem não está disposto a sofrer. A lei do menor esforço é para quem não quer arregaçar as mangas. É para quem não quer trabalhar. A gente precisa fazer o que tiver que fazer, independente do número, da quantidade, a gente precisa fazer. É uma realidade. E a gente não pode jamais negar isso, porque se a gente negar isso, a gente pende para o outro lado e aí o resultado é medíocre. A gente não pode trabalhar no reino de Deus para obter um resultado medíocre. A gente precisa trabalhar no reino de Deus com capricho, com zelo. Irmão, mas falta tanta coisa aqui, né? Falta, mas o que foi feito aqui foi feito com zelo. E todas as pessoas que fizeram algo aqui estão fazendo com dedicação, estão dedicando o seu melhor, estão dando o seu melhor, estão se esforçando. Isso aqui é o melhor que as pessoas podem fazer para Deus. Então você precisa entender e valorizar isso e levar isso para a tua vida. Leve isso para a tua família, leve isso para a sua casa, leve isso para o seu casamento, leve isso para o seu namoro, para o seu noivado, leve para a sua empresa, leve para o seu trabalho, leve isso para a criação dos teus filhos, para que você possa verdadeiramente crescer. A Bíblia diz que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Crescer em graça e em conhecimento é isso, queridos. É você ter entendimento da sua necessidade, mas colocar o reino de Deus e a família de Deus que começa na sua casa, nesse padrão de importância, nesse nível, nesse grau de importância, para que você não caia na armadilha da mediocridade. Eu acho que não existe nada pior do que a pessoa olhar para o resultado do seu trabalho e sentir a reprovação apenas no olhar dos outros. Isso é doloroso. Isso é muito ruim, isso é desagradável, isso gera na gente uma angústia um negócio tão ruim, que eu não sei nem expressar. Vamos para frente para a gente concluir? Estamos acabando. Isaías 61, de 1 a 3, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes,
a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes deem glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Veja o que Deus espera de você. Deus espera todas essas coisas. E se você não for capaz de entregar esse resultado para Deus, no que diz respeito à sua vida, à sua família, à sua casa, tudo isso que a gente já falou aqui, se você não for capaz de entregar esse resultado para Deus, sabe o que vai acontecer? Sabe o que pode acontecer? Infelizmente, você se colocar no lugar de coitado e se sentir abandonado por Deus. Mas Deus, Ele tem essas promessas para você. E o que Ele espera de você é esse resultado. Esse texto é o próprio Senhor que está lendo, né? O próprio Senhor lê esse texto lá no Evangelho, nos Evangelhos. O Senhor vai ler esse texto, mas o profeta Isaías escreveu esse texto acerca do próprio Senhor. E o Senhor vai ler esse texto lá em Jerusalém. Por quê? Porque Ele espera isso de nós. Ele tem todas essas promessas para nós, como eu disse aqui nesse texto, mas Ele também tem todas essas bênçãos para nós. E você está livre. Você é livre para tomar posse disso, para viver isso, para colocar isso em prática e para usufruir dos resultados que isso vai gerar na tua vida. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai fazer cumprir tudo isso que você está ouvindo aqui nessa noite. Agora você precisa acreditar, você precisa crer, querido, você precisa tomar posse da palavra, é pegar ela nas tuas mãos, com toda a força que você tem, e dizer: Deus, eu creio, eu estou disposto a usufruir dos direitos que o Senhor está me dando, segundo a tua palavra. Se você acreditar e tomar posse e verbalizar isso, queridos, esse é um outro segredo que as pessoas muitas das vezes não têm conhecimento. Você precisa verbalizar aquilo que você espera de Deus, que está na sua palavra, e Deus vai cumprir. A Bíblia diz que Ele vai trazer à realidade as coisas que ainda não são. Você precisa trazer isso para a sua vida. Você precisa acreditar. Ler a Bíblia em voz alta, leia na sua casa, leia num lugar isolado, ou leia em público, leia onde você quiser, mas verbalize a palavra e lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que você fala, seja da palavra ou seja de você mesmo, isso é lançado no mundo espiritual. Isso é lançado na eternidade. Quando a gente fala de eternidade, queridos, a gente está falando do mundo espiritual. E aquilo que é lançado no mundo espiritual, isso vai para a eternidade. Isso fica registrado na eternidade. Irmão, tem um livro onde todo mundo anota o que você fala? Olha, algumas pessoas defendem que sim. A Bíblia fala do livro da vida. A Bíblia fala do livro das obras. Está lá, tem um texto que fala sobre isso. Mas entenda isso: no mundo espiritual, você consegue criar, trazer para a realidade aquilo que você acredita. Irmão, a gente tem esse poder? Tem. E como é que a gente faz? Pergunta para Deus. Pergunta para Ele. A Bíblia nos dá essa garantia. Mas você precisa buscar isso. Você precisa acreditar. Você precisa ter paciência para esperar, né? Tem algumas pessoas que acham que o reino de Deus, o mundo espiritual, ele é, na realidade, é algo instantâneo. Você piscou o dedo e Deus fez. Não. Primeiro você precisa entender o seguinte: Deus não é o nosso empregado. Deus não está à nossa disposição para fazer o que a gente quer. Deus está disponível, é diferente. Quando você for a Deus, você tem que entender primeiro
que Ele é o Senhor e você é o servo. Então, o servo, ele recebe aquilo que o Senhor acha que ele merece. E o Senhor acredita que ele merece. Então, você viu aqui, vou orar e Deus vai fazer. Aí você ora, jejua. Irmão, Deus não fez, e agora? Bom, o teu coração está naquilo que Deus vai fazer e não na essência do que precisa ser feito. Então, você quer um milagre. Eu quero isso. Não é assim. Você tem que viver, vivenciar, ter a experiência com o Senhor. E você vai ver que muitas das coisas que talvez você esteja pedindo não sejam nem necessárias. Porque quando você vive no mundo espiritual, quando você tem noção do que é o mundo espiritual, quando você enxerga o que é a comunhão verdadeira com Deus, muitas das coisas que você achava necessário e essenciais para a tua vida tornam-se banais. Isso principalmente no campo físico, no campo material. Tem tantas coisas que eu orava para Deus e hoje eu já não oro mais. Tantas coisas que eu pedi a Deus e Ele nunca me deu e eu já não oro mais. Sabe por quê? Porque deixaram de ser importantes, não são mais importantes, não são essenciais. Então, queridos, vamos abrir os nossos olhos para a gente fazer o nosso melhor. Você precisa fazer o seu melhor, né? Não o melhor do mundo, mas o teu melhor nas condições que você tiver, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Gravou a frase? Você precisa fazer o seu melhor nas condições que você tiver, até que você tenha condição de fazer melhor ainda. Se você pensar dessa forma, você não vai sofrer quando não puder fazer aquilo que você quer. Você não vai se frustrar quando você não puder fazer determinada coisa. Por quê? Porque você fez o que você podia nas condições que você tinha. E Deus te honrou. É isso que Deus espera de você. Deus não espera que você fique sofrendo, querendo fazer determinada coisa, e aí a pessoa vai lá, se endivida, se atrapalha, se enrola todo, e depois, e agora? Senhor, foi o Senhor que me botou nessa. Não foi. Falta de sabedoria, falta de conhecimento. Então, o que a gente está explicando para você hoje aqui, está meditando, é que o seu melhor não depende de ter mais. O teu melhor não depende de ter tudo. O teu melhor depende apenas do seu próprio esforço. Irmão, é isso que eu posso fazer. É isso, irmão. Esse é o seu melhor, é o meu melhor. Amém. Ninguém pode julgar o teu melhor. Porque o teu melhor é aquilo que você colocou no seu coração. Senhor, esse é o meu melhor. Agora Deus precisa ver no seu coração, na sua atitude, nas suas ações, o seu esforço. Deus precisa ver a sua dedicação. Deus precisa ver se o seu melhor está submetido aos princípios do reino. Deus precisa ver se o seu melhor, ele é realmente aquilo que você se esforçou para fazer dentro da sua realidade. É importante você entender isso, para que você não caia nessa armadilha da mediocridade e se torne uma pessoa morna e pálida na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém?